Este, com certeza, é um dos episódios mais libertários de South Park. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por J.J. Lieber e narrado por Coreia com K. A série animada South Park foi criada pelos amigos Trey Parker e Matt Stone em 1996. Desde então, foram produzidas 24 temporadas e o desenho ainda é exibido pelos canais da Comedy Central, na TV a cabo e na internet. O humor negro de South Park, junto às críticas à sociedade norte-americana, formaram uma legião de fãs no mundo inteiro. Não há dúvidas de que os episódios de South Park renderiam bastante conteúdo aqui para o Visão Libertária, mas o foco deste vídeo será o episódio Babaca e Merda, lançado em outubro de 2004. É importante lembrar que ele foi lançado poucos dias antes das eleições presidenciais nos Estados Unidos. Na ocasião, o candidato republicano George W. Bush, cujo pai já fora presidente anteriormente, venceu a segunda eleição consecutiva, estendendo seu mandato até janeiro de 2008. Vale ressaltar que o presidente não gozava de tanto apoio popular, tanto pela sua falta de carisma, quanto pela sua política externa após os atentados do dia 11 de setembro. O episódio em questão começa com um ensaio das líderes de torcida para o jogo entre o colégio de South Park e Littletown, que ocorreria na semana seguinte. Os alunos estavam entediados assistindo ao ensaio até a entrada do mascote da escola, Mu, a vaca. Nesse momento, militantes ambientalistas do PETA invadem o ginásio do colégio, espancam o mascote, jogam sangue de animais nas crianças e reproduzem um vídeo sobre os processos de produção de carne bovina. Enquanto isso, outros criminosos da organização estavam discursando com um megafone. Citação: "Somos pessoas pela ética no tratamento de animais. Estamos protestando contra o uso insensível de uma vaca como seu mascote. As vacas são feridas, mortas e usadas como mercadoria. Esse é o destino das vacas e essa sua insensibilidade. As vacas são escravas. São mercadorias para serem desperdiçadas para uma sociedade doente." Fim da citação. Para quem não conhece, a PETA é uma famigerada organização ambientalista fundada no ano de 1980. Atualmente, com mais de 2 milhões de membros no mundo todo, a PETA causa bastante dor de cabeça com suas invasões de propriedade, roubo de animais e uma diarreia de socialismo. Sem nenhuma surpresa, a organização opera com verbas muito gordas, excedendo a faixa de 30 milhões de dólares por ano, que ajudam a financiar campanhas publicitárias apelativas e com afirmações duvidosas. Talvez você já tenha se deparado com algum anúncio do PETA aqui no YouTube. O mais famoso exibe uma tela preta e reproduz um áudio ensurdecedor, supostamente de uma coruja sendo maltratada em laboratório. Fora do vídeo, aparece um botão, onde está escrito "Salve os animais". Quem já teve alguma experiência na área de marketing, certamente sabe que o CTA, Call to Action, é uma das partes mais importantes de um anúncio e que ele deve levar algum gatilho mental. Nesse caso, a PETA buscou acionar o gatilho de culpa, pressionando o telespectador a colaborar com ela. Aliás, quem não gostaria de salvar os animais? Esse mesmo tipo de estratégia baixa de marketing é utilizado pelas principais instituições ambientalistas do mundo, como Greenpeace e World Wide Fund for Nature. Pode não parecer, mas elas possuem um enorme poder político. As suas campanhas publicitárias, por mais que careçam de dados verdadeiros, pressionam os governos e minam o agronegócio, perseguindo o consumo de carnes e o uso de defensivos agrícolas. Os produtos brasileiros são os mais prejudicados pelo ambientalismo no mercado internacional, porque os preços sobem em decorrência da escassez, excluindo muitas pessoas do consumo de alguns gêneros alimentícios. Recentemente, 6 redes de supermercados europeias resolveram boicotar a carne brasileira, por conta de uma suposta origem irregular do produto. A justificativa foi a de que a JBS teria criado gado em uma área de desmatamento, no processo conhecido como lavagem de gado. Para quem não sabe, a JBS é uma das empresas brasileiras que mais investem em sustentabilidade e produtos limpos de produção. Além disso, ela também possui uma ampla rede de assistência aos colaboradores e às comunidades locais das regiões em que a empresa opera. A verdade é que, hoje em dia, diversas instituições ao redor do mundo fazem fortunas levantando alguma bandeira relacionada ao ambientalismo. Esse cenário é perfeitamente abordado pelo documentário Cortina de Fumaça, da produtora Brasil Paralelo. No filme, eles abordam o modus operandi desses grupos e suas fontes de financiamento minimamente suspeitas. O link também está aqui na descrição. Após essa longa explicação, vamos voltar ao episódio.
A invasão e a violência do PETA fazem com que a direção da escola decida trocar a vaca Mu por um outro mascote, mesmo sem apoio dos alunos. O novo mascote seria escolhido por eles mediante novas eleições. No entanto, a vaca Mu era um consenso na escola e os alunos decidiram boicotar a escolha de um novo mascote. Com isso, Caio propôs aos alunos para que eles não votassem em nenhum mascote da lista, mas escrevessem babaca inútil na cédula. Por sua vez, Cartman, que também queria a volta do mascote antigo, sugeriu que seus colegas fizessem o mesmo, mas no lugar de babaca inútil, eles escrevessem sanduíche de merda. Ironicamente, os dois começaram uma disputa para ver qual dos boicotes seria o mais engraçado, o que os motivou a iniciar campanhas eleitorais em favor de seus respectivos ideais. Veja bem, a vaca Mu era adorada por todos os alunos do ensino primário e não havia nenhuma reclamação entre as crianças sobre isso. No entanto, devido à pressão de uma ONG, um agente externo, a escola teve que trocar o mascote mesmo contra a vontade dos alunos, os agentes internos. Com isso, foi dada a oportunidade dos alunos escolherem um novo mascote, mesmo que eles não quisessem essa troca. Isso fez com que eles ficassem insatisfeitos e promovessem um boicote à eleição. Não só Cartman, mas também Kyle, mas com o objetivo de satisfazer os seus egos, começam campanhas eleitorais de novos candidatos, empenhando-se ao máximo para elegê-los. Talvez isso te lembre alguma coisa. É o que ocorre em toda eleição. Por mais insatisfeita que a população esteja com o Estado e os políticos, as pessoas sempre se mobilizam para eleger o menos pior, ou aquele que irá satisfazer os seus anseios pessoais, mesmo que isso prejudique o seu vizinho. Pensando nisso, os candidatos sempre acabam se aproveitando e prometem uma série de medidas assistencialistas e privilégios para um determinado grupo de pessoas. Por isso, a lógica da democracia implica necessariamente na ampliação contínua do Estado, com base no socialismo e na demagogia. Nesse sentido, os políticos que conseguirão mais votos serão aqueles que forem mais demagogos e populistas. No cenário eleitoral que estava se desenvolvendo em South Park, Stan Marsh era o único que não conseguia entender o que estava se estabelecendo. Repentinamente, ele se viu obrigado a escolher entre o babaca inútil e o sanduíche de merda, mesmo que estivesse satisfeito com o mascote anterior. Ele pergunta a Kyle e a Kenny, que estavam panfletando em favor do babaca inútil, se eles não estavam indo longe demais com essa campanha. Enquanto isso, Cartman passava na rua com o megafone afirmando coisas do tipo: "O sanduíche de merda é a esperança da mudança!" E "O sanduíche de merda é o voto do amanhã!" Achando tudo aquilo patético e irrelevante, Stan decidiu que não iria votar em nenhum dos candidatos. Com isso, Kyle se preocupou e disse a Kenny que eles tinham que fazer o Stan perceber a importância do voto, para que ele votasse no babaca inútil, candidato apoiado por eles. Pouco tempo depois, ainda revoltado, mas em casa, Stan contou aos seus pais que não era capaz de enxergar alguma diferença relevante entre os dois candidatos e, por isso, não votaria nas eleições para o novo mascote da escola. Surpreendentemente, o casal Marsh ficou furioso com seu filho e recitaram velhos jargões como: "Sabe quantas pessoas morreram para você poder votar?" No entanto, o casal acaba brigando e deixando a mesa porque o pai do Stan preferia o babaca inútil e sua mãe o sanduíche de merda. Por causa da sua escolha pessoal de não querer votar, a cidade inteira de South Park o condenou ao banimento. Para isso, foi feita uma cerimônia na qual cada cidadão arrancou um pedaço da roupa do Stan e cuspiu nele. Terminando isso, Stan foi enviado para fora da cidade de South Park, pois não era mais digno de viver lá. Já fora da cidade, Stan foi acolhido pelos militantes do PETA e conhece o lugar onde eles viviam. Na comunidade deles, era comum a prática de zoofilia e até tinha um filhote híbrido de um pato com um humano. Achando tudo aquilo muito estranho, Stan estava tentando entender os hábitos dos militantes, mas o rapper Puff Daddy invadiu o espaço onde eles viviam e iniciou um tiroteio. Em meio a todo esse caos, Stan deu o braço a torcer e decidiu voltar. A cidade inteira ficou muito feliz com sua participação nas eleições. No fim, contabilizaram seus votos e o babaca inútil venceu por uma margem muito larga de votos. Stan se revoltou, pois tinha votado no sanduíche de merda e disse que seu voto foi inútil. Seu pai tentou consolá-lo, tentando convencê-lo do contrário. Quando alguns habitantes de South Park ficaram sabendo que os militantes do PETA foram mortos em um tiroteio. Com isso, a vaca Mu voltou a ser o mascote da escola e o voto de Stan foi inútil. Esse é, sem dúvidas, um dos episódios mais libertários de South Park. Nele, é mostrada a dificuldade que as pessoas têm em entender todo o autoritarismo que envolve o processo democrático. Resumidamente, não é porque você pode escolher o que A ou B vai fazer com sua vida que você é livre. Um indivíduo só pode ser verdadeiramente livre se ele puder decidir o que fazer com sua propriedade e sua vida.
contanto que não agrida a propriedade e a vida de outro indivíduo. No entanto, a democracia subverte a noção de liberdade, promove a cisânia social e o faz com que grupos de interesse, como partidos políticos e ONGs, possam lucrar, agredindo toda a sociedade. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima e tchau!